Olá a todos e todas que estão aqui acompanhando mais um programa O Rio na História. Eu sou Edu Gomes e estou aqui para apresentar para vocês mais uma edição desse programa que tenta fazer um passeio pelo estado e pela cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tenta aqui abordar, enquanto rádio pública que olha para o Rio de Janeiro, um projeto que tenta falar um pouco de pontos menos falados da cidade do Rio, mas também do estado do Rio de Janeiro, né? Então, é nessa característica que a gente já tem feito programas sobre diferentes municípios, diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro e, de certa forma, tentando trazer também temas que sejam diferentes, falando da história dos municípios, de algumas peculiaridades e levando para você, carioca, fluminense, alguns conhecimentos que possam, sem dúvida alguma, referendar mais de suas identidades, referendar mais de suas representatividades enquanto moradores desse grande estado que é o Rio de Janeiro, né? E como eu sempre falo, eu não ando só, né? Hoje eu tenho dois convidados muito especiais, né? Eu vou apresentá-los aqui, que estarão falando comigo sobre um município que tem uma relação muito próxima da minha pessoa, que é o município de Cachoeiras de Macacu, né? Eu, para quem não sabe, cresci a minha parte da minha infância e adolescência em Itaboraí, então visitei muito o Cachoeiras de Macacu por ser um município vizinho. E quando virei professor da rede estadual, na rede pública de educação básica, lecionei em diferentes escolas de Cachoeiras de Macacu por um bom tempo, então tem uma relação muito próxima do município, não só por ter trabalhado, mas também por ter vivenciado lá, né? Primeiramente, vou apresentar o professor Vinícius Maia, que é professor da Universo, doutorando pela mesma universidade, que está aqui para conversar conosco um pouco hoje. Muito obrigado pela sua presença, Vinícius. Oi, Edu, obrigado aí, primeiramente pelo espaço. Eu quero aproveitar aqui e deixar registrado, né, o convite também a mim feito pelo professor Luiz Maurício, de Itaboraí, né, que já apresentou um programa aqui sobre o município dele. Obrigado, Luiz, pela força, né, e obrigado, Edu, pelo espaço, pelo convite. E nós estamos aqui para participar e oferecer, né, algumas informações sobre o nosso município aqui de Cachoeira de Macacu. Perfeito, Vinícius. Luiz Maurício, para quem ainda não acompanhou, está lá no nosso canal de YouTube da Rádio Roquete Pinto. O primeiro episódio do Rio na História lançado foi sobre o município de Itaboraí, então está muito bacana. Quem tiver interesse aí de conhecer um pouco mais da pesquisa do professor Luiz Maurício de Abreu Arruda, doutor em História pela UERJ, pesquisador da história de Itaboraí, e também quiser conhecer um pouco mais a fundo a história do município, vizinho de Cachoeira de Macacu, vá lá no nosso YouTube que você tem lá o programa na íntegra gravado, né? E junto com o Vinícius, eu vou ter o prazer aqui de conversar também com a professora Márcia Amantino, que é professora da pós-graduação em História do Brasil da Universo, professora da pós-graduação na UERJ, e que, de alguma maneira, também vai colaborar para esse debate que nós vamos ter aqui hoje, relacionado à história de Cachoeira de Macacu. Também muito obrigado, Márcia, pelo seu aceite. Nada, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder termos espaço para conversar sobre essa paixão nossa, né, que é a história. Então, esses espaços são sempre muito bem-vindos. Eu que agradeço o convite. Perfeito, Márcia. Como a gente sempre fala, né, a história, a memória são coisas que se fazem importante para a própria ideia de avanço, de progresso da sociedade e se manter vivo, né? Um pouco das identidades que eu acho que um dos projetos principais, um dos objetivos principais desse projeto aqui no Rio da História tem sido reviver memórias, e muitas pessoas que vivem em municípios que, às vezes, infelizmente, o levar da história fica muito restrito aos nossos pares, ao nosso mundo acadêmico, e a gente sabe como que muitas das vezes dialogar com o público mais amplo se torna complexo por vários motivos, inclusive muitas das vezes falta de investimentos que seriam entendidos como básicos na educação nacional, estadual, enfim, mas a gente vai tentando galgar caminhos de alguma forma para buscar alternativas dentro desse processo, né? Eu acho que esse espaço aqui é um deles, não é o único, talvez não seja o principal, sem dúvida alguma, mas é um dos que vão tentar colaborar para esse objetivo. E eu já tenho tido retornos muito positivos acerca do que o programa está levando, né? No sentido de debater temas que são caros para muitas pessoas que vivenciam esses espaços que são falados no estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que o objetivo que a gente vai ter hoje falando de Cachoeira de Macacu não vai ser diferente para as pessoas que lá vivem, que possuem memórias inerentes ao município, né? E para a gente começar, já iniciando aqui, jogando a bola para vocês, que hoje a gente vai com certeza querer mais ouvir os especialistas que estão aqui dando o prazer da presença no nosso programa, né?
A gente sempre inicia falando um pouco assim da trajetória histórica do município, né? Então, não sei quem poderia começar falando um pouco da onde Cachoeira de Macacu surge no mapa, né? Por exemplo, quando a gente falou de Itaboraí, o professor Luiz Maurício destacou muito a importância do século XIX para Itaboraí, para a construção da identidade que vai ser a cidade, mas tinham questões já no processo colonial que se fazem importantes. Vocês vão destacar isso no caso de Cachoeiras, né? Então, quando a gente pode dizer que se tem o início de uma história de Cachoeira de Macacu, e mais uma vez, obrigado, gente. Bom, primeiro, antes de começar a exposição, né, eu quero ressaltar a importância, né, a filosofia do seu programa, né, que é trazer realmente, tirar dessa torre de marfim da academia, né, a história e trazer, popularizar, levar para o grande público. Isso aí é realmente muito importante. E é uma intenção nossa também, minha, da professora Márcia, do pessoal que tem pesquisado aqui Cachoeira de Macacu com a gente, também, digamos assim, popularizar mais a produção historiográfica, né? Bom, Cachoeira de Macacu, rapaz, é um município assim que eu poderia dizer que nos últimos 10 anos a gente está passando meio que por uma revolução na nossa historiografia, né? Há bastante tempo a gente tinha informações muito reduzidas, né, sobre o nosso município. Eram aquelas informações que constavam, por exemplo, em livro do IBGE, aquela coleção Municípios Brasileiros, algumas publicações locais, algumas outras dentro de uma historiografia fluminense, mas ainda num perfil muito memorialista e aquela linha de datas, né? Aquela coisa que você só tinha uma linha de datas com uma série de legislações que não explicavam nada, né? Você tinha ali uma sequência de legislações que... E aí, eu particularmente, né, a partir de 1990, por aí, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura daqui de Cachoeira, hoje eu não estou mais, mas eu comecei a trabalhar, e aí eu sempre tive uma vontade, e de forma muito amadora, nós começamos a buscar uma, uma informação melhor, né, sobre a história do nosso município aqui. Um primeiro momento, que é uma coisa que se arrasta um pouco até hoje, é a questão que nós descobrimos através de uma publicação de Itaboraí, né, do Maia Forte, José Matoso Maia Forte, uma publicação que foi feita nos anos 80, por aí, da prefeitura. José Matoso Maia Forte fez um trabalho muito interessante chamado Vilas Fluminenses Desaparecidas, que a gente começou a olhar com outros olhos o nosso município, inclusive isso gerou uma polêmica até sobre a famosa data de fundação do município. Polêmica, inclusive, que agora, no aniversário de Friburgo, se revelou existir também, né? E tinha lá um tal de um 15 de maio de 1679, que teve um confronto com uma outra data, né, de 5 de agosto de 1697. Quando eu fui investigar, na época, sobre o 15 de maio, eu descobri que na Câmara Municipal existem algumas atas e que os vereadores, em 1953, fizeram reuniões para definir qual seria a data de aniversário do município. E, ao que tudo indica, eles tropeçaram lá na publicação do IBGE dos municípios brasileiros, que aparecia esse 15 de maio. Para minha surpresa, né, nós descobrimos que essa informação possivelmente partiu da Agência Estatística Municipal. Então, a coisa ficou meio num círculo fechado, e de onde apareceu esse 15 de maio, sinceramente, eu não sei. Eu sei que ela apareceu, uma informação da Agência Municipal de Estatística, provavelmente foi para o livro do IBGE e ficou lá, e a Câmara, em 53, em cima desse dado, aprovou. Em 1954, se comemorou lá mais 200 e tantos anos do município. E aí, investigando sobre o 5 de agosto, quer dizer, é uma data de referência, porque nós temos uma referência similar a Itaboraí, que é a fundação da Vila de Santo Antônio de Sá. E tudo bem, trocar uma data por outra seria uma coisa, bom, fica um negócio meio esquisito. Mas o que acontece? Que o 5 de agosto de 1697 ele possui todo um contexto histórico. Porque uma pergunta que ficou nas nossas cabeças é, poxa, mas o Rio de Janeiro é lá de 1550 e pouco, 1557, se não me engano, 1560, e
por que você vai fundar uma vila no final do século XVII? Foi aí que a gente percebeu que, inclusive, consultando outras fontes, né, que esse final de século XVII é o final em que é o período em que se descobre ouro em Minas Gerais. E o local onde está instalada a vila hoje, que hoje você vê lá que é onde está o convento de São Boaventura, em Itaboraí, né? É aquela região ali que hoje pertence ao Comperj, pelos rios Guapiaçu, que desaguam ali, que tem a sua confluência justamente, né, perto dessa vila, o Macacu e o Guapiaçu são acessos para o interior do sertão e para se chegar a Minas Gerais, atravessando o que é conhecido na época como Sertão do Macacu. E o governador na época, né, o Arthur de Sá e Menezes, ele era governador do Rio de Janeiro, das capitanias do Rio e São Paulo ao mesmo tempo. Ele fez uma viagem a São Paulo, e antes dele fazer essa viagem, ele fundou a vila de Santo Antônio de Sá. E um dado até interessante é que o de Sá vem do nome dele, Arthur de Sá e Menezes, como está na ata. Em homenagem a ele mesmo, ele colocou o nome dele, ele usou o nome Santo Antônio, e colocou o nome dele para marcar esse feito. Então, ao que tudo indica, essa vila vai surgir justamente como um ponto de fiscalização, um ponto de controle de entrada e saída do sertão para coibir possíveis desvios, né, possíveis contrabandos de metais preciosos. Daí aí o contexto da vila ele fica muito mais claro, até porque se você observar 1696, 1695, 1693, já começam a surgir ordens régias, determinações reais para se criar, né, povoações no interior do recôncavo da Baía de Guanabara. E Macacu vai ser uma delas. Então, as coisas todas foram batendo. E o 15 de maio de 1679, nem no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, em lugar nenhum, você não tem nenhuma dessas referências. Então, possivelmente, né, ao que tudo indicam as fontes, essa vila vai surgir em função desse controle dos descaminhos chamados, né, de ouro para o interior. E você vai ter, como o Luiz falou, eu acompanhei a entrevista do Luiz, você vai ter a formação, então, a partir dessa vila, né, de um grande município, muito extenso, composto por 6 freguesias. Cachoeira de Macacu, para a gente não se alongar, né, novamente entrar no hall de eventos, mas Cachoeira de Macacu é o território restante, depois desse antigo município, perdendo parte de seu território. Guapimirim, depois foi para Magé, hoje é município independente. Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito vai formar Rio Bonito, também chamada Freguesia da Madre de Deus. Itaboraí se soltou em 1833, vai ser um município independente, como é até hoje. Itaboraí é criado por uma legislação. E nós somos o território restante que sofreu denominações, alteração de denominações municipais e sofreu também alterações do posicionamento da sede. Aí é uma série de transformações que as legislações demonstram. E esse município, né, Cachoeira de Macacu, ele tem uma complexidade, isso que eu falo que nos últimos 10 anos a gente está promovendo, junto com o pessoal da Universo, junto com o PPGH, isso aí a professora Márcia vai explicar bem melhor do que eu, uma revolução na perspectiva historiográfica, além de outros historiadores também locais que fazem isso, para outros períodos, mas no período colonial tem sido a gente que tem feito, de trazer novas perspectivas, novas pesquisas, novas abordagens. Uma coisa que eu trabalhei, né, na minha dissertação é que, por exemplo, um tanto quanto diferente de Itaboraí, nós não tínhamos uma economia colonial voltada para uma exportação açucareira, uma manufatura açucareira predominante, como a historiografia clássica sempre colocou, e parecia que o Brasil inteiro era um grande Era algo engenho de único, açúcar. né? Da mesma forma em todo lugar. Exato, aquela história que você tinha uma produção
que ia toda para fora para gerar uma acumulação primitiva de capital na Europa, para a Revolução Industrial, enfim. Eu não sei se foi exatamente isso, porque a gente aqui vai num rumo completamente diferente, né? A pesquisa demonstrou, através de várias fontes que estão presentes no Arquivo Ultramarino, fontes que estão presentes na Biblioteca Nacional, enfim, em vários lugares, que a nossa economia, no período colonial, pelo menos, foi voltada para a produção de gêneros de abastecimento, para uma economia de mercado interno, de farinha de mandioca, arroz, milho, feijão, e as fontes demonstram claramente isso, que o grande foco da nossa economia foi essa produção para mercado interno, que a Márcia vai colocar depois, né, o trabalho que a gente desenvolveu em torno disso. Então, com uma população escrava muito grande, embora essa população escrava distribuída, na sua maioria, em muitas pessoas que não tinham escravos, a fonte que nós pesquisamos chamada Descrição do que pertence ao distrito e município de Santo Antônio de Sá, que está presente no Arquivo Ultramarino. Muitos sem escravos, lavradores sem escravos, mas a grande maioria com 1 a 5 escravos apenas. Então, você tem uma economia pequeno escravista de produção para mercado interno, desses gêneros de abastecimento, e muito poucos com muitos escravos. Por exemplo, o maior produtor de farinha de mandioca que nós encontramos na pesquisa, o camarada tinha 40 escravos, mais até do que alguns senhores engenho, que são demarcados apenas com 17, 20 e poucos senhores engenho, contra 680 e poucos pequenos produtores, lavradores, mais 200 e poucos proprietários do que ele chama na fonte de fábrica de farinha, o que a gente conhece hoje como engenho de farinha, né? Tradicional. A gente ainda tem alguns exemplos, não desse período, do século XVIII, essa documentação é do século XVIII já, não do século XVIII, mas do início do século XX. Então, de maneira resumida, né, no nosso período colonial, a gente vai ter um Vale do Macacu produzindo para o mercado interno, com uma estrutura pequena escravista, com muitos proprietários sem escravos, né, uma presença marcante de ordens religiosas. Aí a professora Márcia é uma especialista no assunto, quando fala, por exemplo, da questão da Companhia de Jesus, mas nós tivemos também carmelitas, daí o nosso foco também na pesquisa da Fazenda do Carmo, que tivemos duas, né? Uma na região de Papucaia e a que a gente está focando, que é na região do Guapiaçu, aqui no nosso terceiro distrito. Se bem que Cachoeira não tem mais 3 distritos, né? Agora foi feita uma nova divisão, nós temos umas 63 pequenas áreas agora, que foi tudo remapeado pela prefeitura. Somos um único distrito, mas dividido em 60 e poucos regiões, pequenas regiões administrativas. E, basicamente, assim, de maneira bem geral, é isso, né? E nós temos uma complexidade, porque quando você olha, por exemplo, a região que seria hoje o segundo distrito, Japuíba, Papucaia, a gente tem a construção de como você falou, de uma memória, de uma identidade, por exemplo, que é diferente da sede da cidade, Cachoeiras. Sim. A sede da cidade vai ter um crescimento muito grande, e aí a localidade aqui mesmo do centro de Cachoeiras de Macacu já no final do século XVIII, já tem uma ligação com a exploração do sertão do Macacu, é um outro episódio que mais à frente a gente pode falar um pouquinho. E no século XIX, o incremento da cidade, né, através da instalação da Estrada de Ferro de Cantagalo pelo Barão de Nova Friburgo, para poder tirar, né, o seu café lá das suas mais ou menos 13 fazendas, ali em toda aquela região de Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, um homem riquíssimo, que teve condição de bancar, né, uma ferrovia que vai ser inaugurada em 1860, o primeiro trecho. Depois você tem o trecho de serra até Nova Friburgo, vai ser inaugurado em 1873. Depois fecha o circuito em 1874, 75, para Maruí, Niterói. Você passa ali em Maruí, você ainda vê ali o que sobrou, né,
da estação que está por ali. Então, você tem um incremento da cidade com a construção, toda uma cultura ferroviária durante muito tempo. Blocos de carnaval, partidos políticos, agremiações, tudo vai surgir em torno dessa cultura ferroviária aqui na cidade. Com o fim da ferrovia, há um certo buraco aí, um vácuo, e hoje a gente tem uma nova construção de memória, né? A cidade, uma questão mais ecológica, voltada para as águas, voltada para a região da Mata Atlântica, e nós estamos trazendo toda uma nova perspectiva histórica, com pesquisa sobre o sertão, sobre essa questão do ouro, sobre a companhia. Aí você vai para Papucaia, Japuíba, já não tem essa identidade, é uma identidade voltada mais para a Igreja de Santana, para a ruína da Santíssima Trindade, para os jesuítas, que a Márcia pode falar. E o terceiro distrito é uma área ainda pouco explorada, histórica. Na verdade, tudo ainda é muito pouco explorado e eu acho que nunca vai ser totalmente, né? Seria muita pretensão nossa achar que a gente vai resolver tudo. Sim. Não tem como. Mas, assim, nosso município tem ainda muito a ser levantado, muito a ser pesquisado por várias outras pessoas, por nós também. Mas é assim, nós somos essa confusão toda que nós estamos dando aí a nossa contribuição, Edu. Uma confusão organizada, vamos dizer assim, Vinícius. Muita informação, te agradeço desde já por essa introdução. Assim, acho que essa é a pegada mesmo, né, de a gente levar numa perspectiva mesmo de história pública, né? Eu acho que isso que falta às vezes é o que a gente está tentando aqui com essa iniciativa e com muitas outras, que eu sei que vocês também estão tocando e vários outros colegas. E eu acho que o importante é um pouco do que o Vinícius falou no início da fala dele, desse contato, né? Que a gente consegue fazer encontros acadêmicos, mas com pesquisadores locais, cada um nas suas características, e tentar cada vez mais refinar esse olhar a ponto de levar para um público mais amplo esse conhecimento, né? Ao mesmo tempo, queria falar, Vinícius? Eu ia dizer que, na realidade, é um grande quebra-cabeças, né, Eduardo? Sim. Que a gente está tentando montar, né? Cada um introduzindo uma peça, cada um colaborando com uma peça, para tentar formar um grande quebra-cabeças, né? Não, perfeito. E é a história desses municípios. A gente tem, por exemplo, o Ailton, de Papucaia, que pesquisou sobre campesinato negro. A gente tem a professora Isabel Jovita, pesquisou sobre o movimento dos trabalhadores ferroviários aqui. Sim. Uma relação entre trabalhadores ferroviários e camponeses, né? O pessoal da Lavrador, no período da extinção da ditadura militar, né? Uma perspectiva de uma história para o século XX. Então, a gente tem vários trabalhos, né? Estão sendo, não é a nossa praia, né? Nossa praia é período praia minha, da professora Márcia, é o período colonial, mas tem vários outros colegas. Mas perfeito. Só para assim, complementar e dar a voz à professora Márcia, acho que a pegada é essa, você tocou em algumas informações, né, Vinícius? Assim, a importância, por exemplo, do Rio Guapiaçu, a pesquisa que vocês estão desenvolvendo sobre a Fazenda do Carmo, que, de certa maneira, dá um pouco, explicita um pouco da singularidade do espaço, né? Um recorte mais à frente, quando você toca no caso das ferrovias, no episódio que a gente lançou já aqui no programa sobre São Gonçalo, o pesquisador que veio aqui falar com a gente foi o Bruno César Santos de Souza, ele é pesquisador de história do carnaval, e ele demonstrou, foi falando um pouco, e aí vai ao encontro do que você destacou, da questão da sociabilidade que em algum período das ferrovias teve em Cachoeiras. Ele falou o quanto isso foi importante, inclusive, para a materialização do carnaval enquanto manifestação cultural, né? No à toa, deu nome a algumas escolas, inclusive a Mangueira, né? Que é a Estação Primeira de Mangueira. Então, isso a gente vai conseguindo fazer o que a Márcia acabou de falar, montar o quebra-cabeça de entender esses fatos da história local no sentido mais amplo daquilo que representava aquele espaço num determinado contexto histórico e sempre relacionando tempo e espaço, né? Mas dando a voz para a professora Márcia, conta um pouco para a gente como que está essa questão da pesquisa e complementar também alguma fala que você queira em relação ao que o Vinícius comentou, e fique à vontade, tá? Pois é, Eduardo, é exatamente essa questão da necessidade da gente juntar essas peças, né, para formar esse grande quebra-cabeças. O que nós temos tentado fazer, né? Nós estamos
isso já se vão mais de 10 anos que a gente está nessa pegada de botar esses tijolinhos da história de Cachoeiras de Macacu, né? Juntar esses tijolos, mas sempre numa perspectiva de fazer uma história alicerçada com bases científicas, né? Então, e sempre atrelada ao que há de relevante na historiografia. Então, a nossa ideia é tentar entender Cachoeiras de Macacu, ainda que seja lá no período colonial, mas tentar entender essa região como fazendo parte, primeiro, da capitania do Rio de Janeiro, portanto, o que está acontecendo na capitania se reflete na região e vice-versa, mas dando um passo além, entendendo também que tanto Cachoeiras de Macacu quanto o Rio de Janeiro faziam parte do Império Português. E, portanto, não dá para não percebermos essas redes, esses laços, né? E isso significa entender que, no caso do período colonial de Cachoeiras de Macacu, a história daquela região está intimamente ligada à história da capitania do Rio, né? Ou seja, a partir do momento que se consolida o processo de ocupação da capitania do Rio, né, que se consegue minimamente expulsar os franceses, né, e conquistar ou apaziguar, ainda que seja minimamente, os tamoios, as autoridades se lançam à ocupação de novas regiões. E a ocupação de Cachoeiras de Macacu está nesse processo. E aí, ainda que a vila tenha sido criada no final do século XVI, como o Vinícius apontou, a história da ocupação da região é muito anterior. Ou seja, desde o final do século XVI, que já há sesmeiros entrando nessa região, né? E uma das mais importantes instituições que entram nesse momento é exatamente a Companhia de Jesus. Ela entra recebendo uma doação de terra gigantesca, não faz sentido ver os detalhes, mas o que é importante a gente perceber é que já no final do século XVI você tem uma tentativa de ocupação desse território, muito dificultada pelas guerras indígenas que estão sendo travadas nessa mesma região. Quer dizer, os grupos indígenas estão lutando entre si e com colonos tentando impedir esse avanço. Ao mesmo tempo, você tem uma doação sistemática de sesmarias nessa região. E aí, só para a gente ter ideia de números, né? Entre o final do século XVI e final do século XVII, mais ou menos 57 sesmarias foram doadas nessa área, englobando toda essa região do Vale do Macacu, né? Englobando também o Guapiaçu. E aí, o que a gente percebe já nesse processo, né? Primeiro, a formação de uma elite agrária, né? E uma grande concentração de terra nas mãos dessa mesma elite, né? E aí, o que sobra para as famílias mais pobres, né? Arrendar pedaços dessas terras, pagando, vamos chamar assim, uma espécie de aluguel pela utilização dessas terras, né? Então, e aí como é que a gente chega a tudo isso, né? Como foi o processo de construção dessa história, né? Utilizando variados tipos de fontes, né? Você tem desde as cartas de sesmarias distribuídas, você tem os registros dessas cartas. É evidente que muitos outros registros se perderam, mas o que sobrou deu para a gente fazer isso, para a gente entender esse processo de ocupação agrária dessa região, né? Entender que a maior parte dessas terras, ou as mais importantes dessas sesmarias, ficaram retidas nas mãos de determinadas famílias essas que tinham suas ramificações na sociedade do Rio de Janeiro. Então, você tem membros vivendo no Rio e membros dessa mesma família em Cachoeiras de Macacu, e aí o comércio
a troca de mercadorias acontecia de uma maneira muito facilitada entre esses membros, né? Mas você tem também, além dos registros das Sesmarias, você tem registros eclesiásticos de batismo, casamento e óbitos. Os óbitos nos deram os inventários, os testamentos. Então, em alguns registros de óbitos dessas grandes famílias, você tem os testamentos registrados, né? E aí você tem acesso aos bens, tanto de terra quanto bens pessoais, que vão desde roupas, joias, escravos que eram partilhados nesse momento, né? Mas você tem também outros documentos, por exemplo, de caráter administrativo, que estão disponíveis no projeto Resgate, né? E aí, à medida que nós fomos enveredando nesse labirinto de pessoas, de instituições, a gente foi ampliando a busca por novas fontes, né? E aí essa questão das fontes acabaram nos levando, né, a perceber também a importância das ordens religiosas para a gente entender o processo de ocupação dessa região, né? E aí, como eu falei antes, no final do século XVI você tem a entrada da poderosa Companhia de Jesus na área, né? Com uma extensão de terras muito grandes, né? Mas no século XVII você tem a entrada dos franciscanos, e aí entra em cena o convento, o que a gente conhece hoje como o convento de São Boaventura, que começou como uma capelinha, né, mas que depois, com o passar do tempo e com a importância da vila, à medida que a vila crescia e ganhava relevância econômica, os próprios moradores sentiram necessidade de ampliar aquela tal capelinha, né? E aí ela foi crescendo e acabou se transformando, a pedido dos moradores, no convento de São Boaventura, né? Então você tem a Companhia de Jesus no 16, o convento de São Boaventura no 17 e, culminando esse processo, a entrada da Ordem do Carmo no século XVIII, início do século XVIII. E aí, a Ordem do Carmo é bastante interessante porque ela, diferentemente da Companhia de Jesus, que entrou por uma doação, quer dizer, a companhia recebeu terras para entrar, né? E os franciscanos também foi uma doação, né? A terra onde eles erigiram o convento. Já a Ordem do Carmo, não. A Ordem do Carmo acabou comprando essas terras, né? Havia uma daquelas grandes famílias que a gente estava comentando, a família Muros. Eles se tornam, já no meados do século XVII, uma das mais importantes famílias da região, e seus membros têm terras espalhadas por todos os lados do Vale do Macacu e do Guapiaçu. Só que eles, uma das grandes figuras dessa família, o Antônio de Muros, ele entra em falência no final do século XVII. Né? E aí, sem muita alternativa, devendo a muita gente, inclusive a comerciantes no Rio de Janeiro, ele, sem alternativas, ele acaba ele acaba vendendo essas terras, e a Ordem do Carmo, então, compra essas terras dele. E com esse dinheiro, então, a Ordem paga os devedores do Antônio de Muros, e é nesse sentido que a Ordem do Carmo entra nessa região. Essa parte dessa terra que pertencia à Ordem do Carmo, né, principalmente a parte que está no Guapiaçu, né, que vai dar origem, muitos anos depois,
já no século XX e XXI, né? Nos séculos XX e XXI, vai dar origem à reserva ecológica do Guapiaçu, né? Onde nós estamos desenvolvendo um outro pedaço dessa pesquisa histórica, né? Tá? Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Não, deu um grande panorama e, com certeza, já nosso ouvinte que tinha curiosidade de entender um pouco mais dessas minúcias, né, do contexto colonial, né, da região, não só da região inerente ao Rio Guapiaçu e as adjacências, mas ao município como um todo, sem dúvida alguma, agora vai ficando mais aprumado, vai ficando mais por dentro. E aí eu vou perguntar também para vocês, dentro dessa pesquisa sobre a Fazenda do Carmo em si, qual é a relação que a gente pode estabelecer com isso que a professora Márcia já comentou? Qual é a relação que a gente pode estabelecer com a questão da Companhia de Jesus? E como isso vai fomentar, não só no cenário futuro, de séculos posteriores, essa região toda que hoje a gente consegue ver com outros objetivos, mas que é muito importante para a cidade, mas também fomentar a parte da própria identidade local, no sentido da religião, no sentido da construção política. Então, assim, comentar um pouco de como vocês estão visualizando isso no cenário da pesquisa que até aqui vocês estão desenvolvendo, que é, sem dúvida alguma, muito singular, né? E aí pode falar o Vinícius, pode falar a Márcia, fica à vontade. Quer começar, Vinícius? Por exemplo, durante bastante tempo, Papucaia, né, que foi uma área de colonização japonesa num determinado período, né? Você vai ter uma colonização que a gente tem duas colonizações japonesas, digamos, né? Posso abrir um parêntese, Vinícius? Oi. Só um parêntese, eu dei aula há muito tempo no Colégio Sol Nascente, né? Que é em Papucaia e que é remetente à identidade toda da escola com essa questão da colônia japonesa. Se fala muito disso. Justamente esse nome, né? Sol Nascente. Sim, exatamente. Né? E tem essa questão, né? Porque tem um japonês pesquisador, Yoichi Tsukino, que é um pesquisador da história de Papucaia. Eu conversei com ele. Ele mora em São Paulo, conversei pela internet com ele, me ajudou um pouco na minha pesquisa. E ele comenta, né, que essa colonização de Papucaia são japoneses internos do Brasil, que já estavam no Brasil. Diferente da colonização, por exemplo, da outra que você tem num lugar chamado Funchal, aqui em Cachoeira, que já são japoneses que vieram oriundos da quebra da mineração de carvão no Japão, depois da guerra. Então, eles vêm para o Funchal, são japoneses assim, mais originais, digamos, né? Mais tradicionais. E Papucaia você tem japoneses que já vêm, por exemplo, de São Paulo, já eram radicados mesmo japoneses, mas radicados no Brasil. Então, você tinha toda uma ideia de uma construção de uma identidade japonesa, teve até proposta de projetos em criar uma ambientação. E aí, nessa pesquisa do mundo colonial, né, a gente viu, por exemplo, que Papucaia, como a Márcia comentou, né, uma das estruturas jesuíticas aqui na nossa região foi uma grande fazenda de produção de farinha de mandioca, justamente, esse produto de abastecimento, numa fazenda chamada Papucaia, Nossa Senhora da Conceição de Papucaia. Isso trouxe o quê? Isso recuou essa possibilidade de construção de outras perspectivas, outras visões sobre a região, que não apenas focada nessa questão. Né? Papucaia não começa com uma colonização japonesa, Papucaia não começa anteriormente com a criação do núcleo colonial pelo Getúlio Vargas, né? Já existia uma região com esse nome desde o século XIX, atravessada pela Estrada de Ferro de Cantagalo, e mais recuado era uma grande fazenda de produção com centenas de escravos organizados em famílias. Aí a Márcia já aparecem nos mapas, né, Vinícius, do século XVIII. Papucaia está lá nos mapas, registrado, né? Está presente. Né? Pode falar. E eu só ia completar essa informação, né, que essa fazenda jesuítica da Papucaia, com mais de 200 escravos, né, porque essa era a média dos escravos das fazendas jesuíticas, 200, 300 e tal. Era uma mega estrutura, óbvio, produtora de farinha de mandioca. E aí,
Qual a importância disso, né? Ela se transforma no século XVIII na mais importante fazenda produtora de farinha de mandioca da Companhia de Jesus. E o que se faz com essa farinha de mandioca, né? Não só ela é voltada para o mercado interno, tanto da região quanto da própria capitania do Rio, a cidade do Rio, mas também ela abastece as tropas que vão lutar em variadas regiões, tanto no Nordeste como no que a gente chama hoje de Sul do Brasil, né? E principalmente essa farinha de mandioca era levada para Angola, para a África, né? Para ser trocada por escravos. Então essa farinha saía Cachoeira de Macacu, da fazenda da Papucaia, era embarcada no porto do Rio, ia parar nos portos africanos e era trocada por africanos que voltavam para continuar produzindo. Então, de novo, é aquilo que a gente estava conversando no início, né? É importantíssimo a gente entender que a história local ela é essencial, mas ela tem que ser inserida, ela tem que ser atrelada à história mais ampla. Né? E aí a gente está falando de uma história atlântica. Né? Então, Eduardo, aí você vê, né, que esse esforço todo é para justamente, como a Márcia colocou muito bem, e colocando esses tijolinhos, né? A gente está, em Cachoeiras de Macacu, tem muitas possibilidades de pesquisa, tem fontes ainda mal trabalhadas, né? Por exemplo, a Márcia comentou dos registros paroquiais. Nós temos na matriz de Japuíba, né, na paróquia de Japuíba, o nosso melhor acervo de fonte paroquial para o século XIX, muito completo, com casamentos, com óbitos e com batismo. Eu trabalhei, né, na dissertação com 2.500 batismos de escravos do século XIX. E a gente tem diferenças para outras regiões. Aqui você vai ter muitos abatrinhamentos de escravos feitos pelos próprios escravos, escolhidos pelos próprios escravos, o que traz outras perspectivas de você pensar essas relações escravistas, né? Então, a gente está num processo ainda de em vários aspectos, muitas novidades e muitas revisões de todo o que eu já falei, toda uma historiografia que agora está sofrendo, né, essas renovações, essas novas pesquisas, e cruzando com pesquisas de outras regiões. Né? Você vê, a gente tem um ponto de contato com a história de Nova Friburgo, com a história de Itaboraí, mesmo com a história de São Gonçalo do Rio, do Império Português como um todo, como a Márcia bem coloca. Né? Nós estamos inseridos todo esse contexto. Vou aproveitar, você comentou da ferrovia, mesma coisa, né? Esse desenvolvimento industrial que você vai ter na Europa, ele vai refletir aqui com a perspectiva do Barão de Nova Friburgo de construir uma ferrovia. Né? Construir uma ferrovia para transportar. E uma coisa que depois eu fui descobrir, né? Eu fui ver, isso gerou, inclusive, debates até na Assembleia Provincial do Rio, na Assembleia, que seria hoje a Assembleia Legislativa. Sim, sim. Né? Vários debates, por exemplo, quando foi fazer o trecho de serra, que hoje, né, era o trecho que unia Cachoeira de Macacu a Friburgo, houve um grande debate na Assembleia Provincial sobre por onde passaria esse trecho. Quase que ele não passa por aqui, porque se pensou em várias questões voltadas para a economia, voltadas para a facilidade de transporte, mas parece, não tenho pesquisa para isso, mas parece que o poder político do Barão de Nova Friburgo, a força política desse homem, a riqueza desse homem, parece ter influenciado da família dele, que quando construiu o trecho de Friburgo, o Barão já era morto, mas os filhos continuaram. Na sequência, né? Um ficou na casa de veraneio deles, vamos dizer, que era lá, é hoje o Museu da República, no bairro do Catete, no Rio. Era a casa de veraneio da família do Barão de Nova Friburgo. E isso tem uma ligação muito interessante, que é um cara que até eu vou indicar para você, o Rodrigo Marreto, que é um historiador de Nova Friburgo. Ele fez um trabalho interessantíssimo sobre a presença da escravidão em Nova Friburgo.
Inclusive com a perspectiva até que o próprio Barão de Nova Friburgo, pelo número de escravos que ele tinha no final do 19, ele poderia ser até um contrabandista de escravos, né? O número elevado que ele tinha, isso vai conflituar com toda uma perspectiva anterior de Friburgo, que era chamado de uma ilha de liberdade no oceano de escravidão, por causa daquele mito da imigração da colonização suíça. O Marreto, então ele critica isso tudo. Consegue Né? desconstruir um pouco isso. Né? Ele desconstruiu uma tese assim primorosa, né? Então, é isso, a gente tem esses vários aspectos, né, que vão colaborando para construir, né, trazer cada vez mais um tijolinho. Mais uma peça no quebra-cabeça. Né? Exatamente. Né? E, por exemplo, nas produções do programa de pós-graduação, nós criamos um site, né, com imagens, com tudo. Dentro desse site tem um botão lá que você acessa uma história da mandioca, da farinha de mandioca. Vou passar essa bola para a Márcia para ela falar da história da farinha. Vai lá, Márcia. Como nós já falamos, quer dizer, nós já estamos há alguns anos pendurados, né, nessa história de Cachoeira de Macacu. Né? Então, uma das nossas grandes preocupações era como fazer com que essas pesquisas, esse conhecimento, chegasse ao maior número possível de pessoas, né? Saísse da academia. E aí, então, já há alguns anos foi criado um site chamado Memórias de Cachoeira de Macacu, e nesse site tem uma série de informações, de fotografias de época, né? Principalmente século XX, né? Claro. Alguns textos disponíveis que a equipe, ao longo desses anos, foi publicando, né? Ou mesmo pessoas que não eram da equipe, mas que publicaram artigos, dissertações defendidas sobre Cachoeiras de Macacu. Então, a pessoa, ao entrar nesse site, tem uma série de materiais à disposição para conhecer um pouquinho mais, né? E um desses materiais é exatamente o livro da farinha de mandioca, né? O Alimento da Terra, que era um dos nomes da mandioca. Foi um livro onde nós tentamos contar a história de Cachoeira de Macacu utilizando um produto, no caso, a mandioca. E aí os capítulos pegam desde o período que essa mandioca era produzida pelos indígenas, a chegada desses europeus, desses jesuítas e tal, e chega até os dias de hoje, como é que a mandioca ainda é um produto importante para a economia da região. Então, nós pegamos esse produto e contamos a história do município utilizando esse mote. Né? E ficou interessante. Né? E está disponível para ser baixado por quem quiser. Inclusive, esse trabalho tem sido divulgado para estruturar até mesmo o turismo. Porque, por exemplo, nós temos 2 engenhos aqui tradicionais, o engenho do Faraó e o engenho do Matumbo. Matumbo, por sinal, é uma palavra do idioma quimbundo, africano, que significa cova onde se planta mandioca. É o nome da localidade. E inclusive, já existem algumas pessoas que trabalham com turismo aqui que já usam essas referências, já levam as pessoas para visitar o engenho do Matumbo, o engenho do Faraó, que é um engenho mais modernizado, tudo feito artesanalmente, as engrenagens de madeira, ele é mais moderno, digamos, do que o engenho do Matumbo, que é bem simples. Mas você vê como a história ela está servindo para o conhecimento, né, das pessoas, a identidade, inclusive até como um substrato, um aporte para a questão do turismo, né? Para o turismo, exatamente. Não, perfeito. Não, ótimo, pessoal. E assim, acho que o mais importante nesse papo todo, a gente vai chegando um pouco já no nosso fim aqui, infelizmente o nosso tempo não permite que a gente converse mais, mas sem dúvida alguma vai ficar aqui as portas do Rio na História abertas, não só para o retorno de vocês, como também que a gente possa ter outras oportunidades de falar sobre o município de Cachoeira de Macacu, as adjacências e os temas que remetem desde o período colonial ao contemporâneo, sem dúvida alguma, né?
E deixando aqui o espaço também para você reforçar, vocês falaram do site Memórias de Cachoeira de Macacu, reforçarem qualquer consideração e que possa trazer para o nosso ouvinte mais curioso, mais interessado. Se quiser conhecer o trabalho de vocês, se vocês tiverem divulgação também em redes sociais, fiquem à vontade. Vou deixar o espaço para vocês também fazerem essa despedida e, desde já, muito obrigado, tanto a Márcia como ao Vinícius. Antes de mais nada, eu gostaria novamente de agradecer essa oportunidade, né? É sempre muito bom falarmos sobre essas pesquisas, mas o que eu queria destacar nesse momento é que estudar essa história, né, principalmente quando a gente pensa em história colonial, muita gente pode pensar assim, mas é uma coisa tão lá no passado, tão antiga, qual é a importância de saber isso, qual é a relevância, o que isso impacta a minha vida nos dias de hoje, né? E aí, o que eu gostaria de apontar é que impacta muito. Por quê? Vinícius falou ainda há pouco na questão do turismo. Cachoeira de Macacu hoje é um município que tem um turismo muito forte, né? Isso acontece em variadas regiões do Rio de Janeiro, né? Não só a cidade do Rio é uma cidade turística, né? Como várias regiões do estado também são. E pensar que é muito possível fazermos hoje em dia um turismo que traga interesses financeiros para esses municípios é muito importante. Por exemplo, o turismo histórico, o turismo ambiental, são tipos de turistas que querem conhecer, que não vão a uma região simplesmente para olhar para uma cultura material e não ter nenhuma explicação. Eles querem sair dessas regiões conhecendo realmente a história daquela área que ele foi visitar. Não só a história tradicional, como a gente conhece, mas também a própria história ambiental. E conhecer essa história colonial nos ajuda a entender esse contexto atual, né? Esse contexto contemporâneo que a gente vive. Então, é importante a gente perceber que a história não é simplesmente um estudo de um passado. Não, ela é muito mais do que isso. Tá? Ela nos ajuda a compreender esse nosso presente e buscar alternativas para sairmos de crises, né? Crises econômicas, políticas, sejam elas quais forem. Tá? Então, o meu convite às pessoas é: vamos conhecer mais essa história do município de Cachoeira de Macacu ou de qualquer outro município, né? Vamos nos inserir mais nessas pesquisas. Tá? Eu acho que é isso. Obrigado demais, professora Márcia. Foi um prazer estar contigo aqui hoje, conversando um pouco mais sobre Cachoeira. Eu acho que é isso, né? Não tem essa questão de foi há muito tempo, não é importante. Para formar todo aquele quebra-cabeça que a gente falou, a gente precisa das primeiras pecinhas para chegar nas peças que vão estar sendo construídas hoje e que vão ser importantes para as peças que no futuro virão, né? E deixar já esse agradecimento. E Vinícius também, se quiser se despedir, deixar alguma última mensagem. Eu quero também agradecer novamente, né, o espaço, que é muito importante a gente poder, hoje em dia, né, pelas plataformas da internet, a gente poder, né, divulgar esse trabalho, tornar isso para muito mais pessoas. Obrigado, Edu. E eu vou pegar uma carona na fala da professora Márcia, que, por exemplo, a história do Carmo, a gente está pesquisando por uma busca justamente do pessoal da Régua, né? A Raquel Locke e o Nicolas Locke perceberam exatamente isso que a Márcia falou. Hoje, a Fazenda do Carmo é um local que você visita para conhecer lá o ambiente. Eles fizeram todo um processo de reflorestamento. Eles têm um processo de reintrodução de espécies. Estão fazendo lá com a anta, com as antas, agora estão reintroduzindo. E a Raquel teve uma sensibilidade muito grande de querer saber a história da fazenda para trazer para as pessoas. O que foi a Fazenda do Carmo, o que é a Fazenda do Carmo, de onde tem essa origem, isso dá um outro sabor, isso dá um outro significado e uma outra importância para aquele espaço. O historiador, realmente, ele não fica preso ao passado. Uma vez eu li que quem fica no passado é antiquário. Nós não somos antiquários. A gente pensa o presente, a gente conhece o presente, mas a gente tem que ter
o conhecimento do passado para poder interpretar melhor esse presente, né? Ah, a Fazenda do Carmo está lá, mas ela tem toda uma história, toda uma origem. Ela não está lá à toa. Ela, durante muito tempo, foi o centro econômico daquela comunidade do pessoa, agregou centenas de trabalhadores posteriormente. Existe uma foto da Fazenda do Carmo, do início do século XX. Se eu mostrar para você e disser que é uma foto da escravidão do século XIX, Edu, você acredita? Acredito. Todas mulheres negras trabalhando na lavoura. Gente, de onde vieram essas populações negras? Por que você tem tantas populações negras lá? E aí você já vai discutir uma série de outros aspectos do racismo, da nossa mestiçagem, da formação do nosso povo. Hoje isso é tão discutido em tudo quanto é lugar, nessa questão, nessa importância, a questão da cultura, enfim. Então, quero também, né, dizer que a história, nós não somos donos da história de Cachoeira de Macacu, ela está em aberto para qualquer pessoa, né, que queira se aventurar. Existem aspectos muito interessantes que ainda podem ser levantados, aprofundados, pesquisados para a história de Cachoeiras. E, por exemplo, esse programa seu é uma ferramenta importantíssima para divulgar a história das localidades, para que os historiadores possam se apresentar com seus trabalhos, né, para tirar justamente, como eu gosto de dizer, tirar dessa torre de marfim, que é longe das pessoas, longe da população, que não se vê pertencendo a essa história. Mas quando você traz isso, isso já pode mudar um pouco de enfoque, né? As pessoas já podem se sentir, criar novas identidades, novos pertencimentos, enfim. É isso. E, novamente, obrigado aí por todo esse espaço que você nos deu. Imagina, Vinícius, só tenho a agradecer. Eu acho que a sua fala vai ao encontro do que a professora Márcia falou, no sentido de Cachoeiras permitir não só esse nosso papo aqui, essa representação do que pode ser uma fomentação, um resgate dessa memória como forma de construção de identidade local, né? Mas também de turismo. E a Cachoeira é um município que permite tanto pensar no turismo da história ambiental, da questão da história que vai para aspectos políticos, religiosos, econômicos. Então, a gente pode ter uma gama de espaços que pode ser explorado, como vocês falaram, economicamente no presente, né? No sentido de trazer frutos para o município e fazer com que o turismo seja mais um dos espaços que o Estado do Rio de Janeiro tem vários, sem dúvida alguma. Acho que a gente falou aqui de alguns e isso fica cada vez mais claro a cada episódio que eu gravo com os pesquisadores, a cada pesquisa também que desenvolvo. E agradecer muito, deixar aqui que o site Memórias de Cachoeira de Macacu, quem tiver interesse, vá lá conferir. Também busque se informar acerca do local, do espaço que você vive, e não deixe de ouvir aqui o nosso programa, o Rio na História, sempre trazendo uma perspectiva de levar de forma crítica, porque isso que o Vinícius falou é muito importante, a gente sair dessa torre, mas sempre trazendo um olhar crítico, aquele olhar que tem pesquisa científica por trás. De alguma forma, esse tem que ser o caminho para a gente levar olhares que não dialoguem com os negacionismos do mundo afora e que tragam coisas consistentes, mas que, de certa forma, sejam também importantes para você que está ouvindo, conseguir entender um pouco mais sobre o espaço que você vive e constrói identidade. Então, não deixe de conferir cada dia mais o Rio na História, o programa que tenta fazer uma contribuição mínima para todo esse processo. Eu agradeço demais a todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.